Sejam bem-vindos ao canal. Chegamos hoje à última lei, o último princípio hermético do livro O Kybalion. É o princípio do gênero. E o princípio do gênero não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver com... Eu vou falar muito de masculino e feminino, mas não tem nada a ver com o homem e mulher, carne, humano. É princípio, é gênero, é mente, é o nosso lado feminino e o nosso lado masculino, porque todos nós temos. E, sinceramente, esse princípio do gênero enche meus olhos porque toda vez que você coloca em ação a força masculina e a força feminina, o que acontece? Criação. Então, é o grande poder da criação. Todo o universo tem seu aspecto, o seu lado masculino e seu lado feminino. Mas nós vamos começar agora com uma rápida teoria para isso fazer mais sentido, para que não haja no decorrer do vídeo a confusão de que eu estou falando de sexo, que eu estou falando de homem ou que eu estou falando de mulher. Não, eu estou falando de você que tem dentro de você o aspecto masculino, o aspecto feminino, que não tem nada a ver com a sua prática sexual, e como que você utiliza isso dentro de você para gerar criação. Olha que interessante, que poderoso. Então vamos para a teoria. O princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e tudo tem o seu princípio feminino. O gênero, ele se manifesta em todos os planos. O livro Kybalion. O princípio do gênero. O princípio masculino e o princípio feminino sempre estão em ação. Não somente no plano físico, mas também nos planos mental e espiritual. O princípio do gênero opera sempre na direção da geração, da regeneração e criação. Então, eu vou repetir. Você tem dentro de você o princípio do gênero, tanto masculino como o feminino. E esse princípio do gênero, ele opera sempre na direção da geração, da regeneração e da criação. Nossa, eu acho isso muito poderoso. Todas as coisas, machos, têm também o elemento feminino. Todas as coisas fêmeas têm o elemento masculino. O ser humano quer atribuir ao todo, a Deus, ao Criador, uma personalidade. E nós queremos, como homem, colocar em Deus as nossas características. Então, as nossas qualidades e nossas propriedades. E Deus é o Criador, Ele é o todo. Então, Deus é o masculino, Deus é o feminino, Deus é o todo. Senão essa palavra não teria sentido. Nós queremos que o todo tenha as mesmas emoções que a gente, que as mesmas sensações que a gente e outras características humanas que são pequenas para o Criador. Porque todas as coisas que estão no homem, na criação, é muito pequeno perante ao Criador. Faz sentido isso para você? O Criador, ele supera toda e qualquer expectativa, conhecimento. O Criador, o todo, ele está acima de qualquer entendimento que possa sair de qualquer boca, de qualquer ser. Porque ele é o Criador. O todo não pode ser conhecido. Existem certas verdades conexas com a sua existência que a mente humana foi obrigada a aceitar. Não se pode compreender, não se pode interpretar, não se pode definir. O todo é o eu sou. O todo é a verdade fundamental, a realidade substancial. E está fora de uma verdadeira denominação. Não dá para denominar o todo. O todo é tudo o que é real. Nada pode existir fora do todo. Porque, ao contrário, o todo não seria o todo. O todo é infinito. Porque não há quem defina o todo. Restrinja. Quando a gente restringe e limita, ele deixa de ser o todo. No tempo, ele é infinito no tempo ou eterno.
existiu sempre, sem cessar, porque nada há que o pudesse criar. Ou seja, ele sempre existiu, ninguém criou ele. Deus, o todo, é infinito no espaço, está em toda parte, porque não há lugar fora do todo. Vemos ao redor de nós que aquilo que se chama matéria constitui o princípio de todas as formas. É o todo simplesmente matéria? Absolutamente não. A palavra gênero é derivada da raiz latina, que significa gerar, procriar, produzir. O ofício do gênero é somente de criar, produzir, gerar. E as suas manifestações são visíveis em todos os planos de fenômenos. O princípio masculino da mente corresponde à chamada mente objetiva, mente consciente, mente voluntária, mente ativa. O princípio feminino da mente corresponde à mente subjetiva, à mente subconsciente, à mente involuntária, à mente passiva. Plano mental. O princípio feminino dirige a obra da geração de novos pensamentos, conceitos, ideias, incluindo a obra da imaginação. O princípio masculino contenta-se com a obra da vontade, nas suas várias fases. Portanto, o princípio masculino tem uma mentalidade ativa. Ele abre caminhos, ele constrói, ele ensina, ele fala. Agora, o princípio feminino já tem uma mentalidade mais passiva, de organização, de cuidado, é mais receptivo, possui mais emoções. Então, são características do gênero masculino, do gênero feminino. Lembrando, tanto independente de você ser homem ou mulher, todos nós carregamos o masculino e o feminino dentro de nós. Porque se vocês observarem, nós estamos falando de criação, nós estamos falando de espiritualidade, nós estamos falando de comportamento e nós estamos falando do plano mental, de consciência, como nós nos comportamos na vida, através desse princípio do gênero. Quando o nosso masculino reconhece o nosso feminino dentro de nós, ou ao contrário, aí a mágica começa a acontecer. É um poder da criação, é uma conexão mental, é um poder que se ativa e você começa a ter tanto as habilidades masculinas como as habilidades femininas, que são necessárias para a execução das coisas, para o poder da criação. Sem esse equilíbrio das duas coisas, tanto do nosso masculino como do nosso feminino, nós não temos o sucesso esperado. E vocês vão perceber isso a partir de agora. Portanto, a mágica da vida acontece através dessas emoções, desse comportamento, dessa visão, dessa perspectiva, dessa análise, desse autoconhecimento. Aí que a mágica acontece. Ser sensível ainda é uma característica de fraqueza, porque isso vem de muitos e muitos séculos, anos, sei lá, muito tempo atrás. Então ser sensível não pode, isso é uma criação. A mulher em si, ela teve um poder na história tão grande, que o homem se sentiu ameaçado. Por isso que o homem escravizou a mulher, por isso que o homem limitou a mulher, por isso que o homem perseguiu muitas mulheres durante séculos, épocas, partes. Se a gente for buscar na história, a mulher estava sendo sempre colocada para procriação, para sexo, para casa, para cuidar dos animais, né? Mas quando ela começava a ter uma atitude, né? Quando ela começava a vir à luta, quando ela começou a colocar a parte criativa dela, começou a se expressar, o homem que tem essa parte masculina de abrir caminhos, ir à luta, uma certa agressividade, ele se sentiu ameaçado.
Isso está na história. Mas, por quê? Porque houve um desequilíbrio. Houve um desequilíbrio. O homem tinha que dominar. E a mulher, por ser coração e emoção, ela se permitiu emocionalmente a todas essas coisas. Mas de fato, a mulher sempre, com essa característica sutil, ela sempre conseguiu contornar, controlar e a maneira dela colocar muita coisa em ordem. A gente está falando agora do homem e mulher mesmo na história, mas vamos colocar isso na prática nos dias de hoje, sem feminismo, sem machismo, porque não é a intenção do vídeo. Só foi uma colocação do poder do feminino, que agora não é mais a mulher, agora eu estou falando do que a gente carrega dentro de nós. Você decide abrir uma empresa. Então, você está utilizando o teu lado masculino, não importa se você é homem ou mulher. Então, o que você vai fazer? Você vai para a rua, você vai procurar o imóvel, você vai comprar os móveis, você vai procurar os clientes, você vai conversar, você vai se comunicar, você vai fazer o seu projeto, a sua proposta. Esse é todo um aspecto mental masculino. Qual é o aspecto feminino? Eu vou decorar dessa forma, eu quero determinado comportamento com os clientes, eu quero tudo cheiroso, eu vou deixar tudo organizado, esse papel desse lado, a caneta desse lado, eu vou ter compromisso com os meus horários, eu gosto das coisas todas organizadas e todas certinho. Tá. Então, isso é uma pessoa que tem as duas características, tanto masculino como feminino. Agora, imagina se essa pessoa só tem um lado em ação. Vai conseguir cliente, vai conseguir um imóvel, vai abrir a empresa. Tá lá a empresa montadinha. Não tem quem cuide, não tem organização, não tem cuidado, porque está faltando o feminino. Então, essa empresa não vai para frente. A mesma coisa ao contrário. Né? Com muito sacrifício, a pessoa que só tem o lado feminino consegue um imóvel, a trancos e trancos, algum cliente, mas você entra na empresa tudo impecável, tudo organizado, mas não tem aquele poder de gerar cliente, de gerar dinheiro, de gerar possibilidades de abrir caminhos, arrombar portas, enfim, ir para o mundo. Então são características masculinas que está faltando nesse feminino. Então esse pequeno exemplo é só para contextualizar como é importante a gente saber que ele existe e como ele é importante para que cada um de nós, independente do nosso sexo, a gente aprenda a utilizar o nosso masculino e o nosso feminino em harmonia. Para quê? Para que a gente tenha sucesso. Então esse desequilíbrio vai entrar na lei da polaridade, né? Vai pender para um lado só. Vai entrar na lei da vibração. Você está vibrando só para um lado porque você só consegue enxergar aquilo. A sua perspectiva é só aquela. Então você não consegue perceber o que falta. Não percebe. É como eu dei um exemplo do ventilador. Se ele estiver parado, você enxerga a hélice. Quando você liga o ventilador, que ele começa a vibrar, começa a rotação, quanto mais rápida for a rotação, as hélices desaparecem na nossa visão. Não é isso? Então, quando você não utiliza e não desenvolve uma potencialidade que existe aí dentro, ela se torna nula. E uma vez que ela está nula, você é incapaz de perceber as coisas que somente essa característica pode lhe dar. Faz sentido? Portanto, toda ideia de sucesso tem um pai e uma mãe. Ah, tô até vendo a plaquinha, por coincidência, a plaquinha de sucesso. Eu vou dar um exemplo, que no meu decorrer da minha vida, eu tive muita dificuldade, porque eu nunca fui 8, eu sempre fui 80. Então, essas duas forças, elas sempre imperaram em mim, com muita intensidade, e eu não conseguia pegar essa intensidade e colocar em equilíbrio.
Então eu pegava o meu lado emocional, o meu lado sensível, o meu lado feminino, eu decidia cuidar de alguma coisa. Então eu estou cuidando daquilo, eu estou me dedicando, eu estou doando, eu estou entregando, eu estou fazendo todo aquele cuidado que dá para ser descrito pelas características do feminino. Tudo bem, mas de repente eu começo a perceber, não me dá retorno, não presta atenção, não tá nem aí, não, enfim, tá parecendo que tá indiferente, tô sentindo que eu tô falando com as paredes. Aí o meu lado masculino aflorava. Por quê? Porque não tinha equilíbrio. Tô nem aí, não quero saber, abandonava. Não quero saber. Ignorava, eu ia pra rua e usava toda a força potencial, já que não tá dando valor, eu vou cuidar de mim e eu não quero saber. Isso me gerou muito desequilíbrio, por eu não saber controlar essas duas potencialidades, né? Porque é tudo muito intenso em mim. E hoje, acredito eu, que eu, embaixo de muita vigília e prestando atenção, eu já consigo manter a maior parte do tempo o meu equilíbrio. Mas eu tenho meus momentos, né? Porque eu sou humano e nós estamos aí justamente para crescer e desenvolver. E eu não quero mais perder nada por conta do meu temperamento. Eu não quero destruir mais nada por conta da minha falta de paciência. Eu não quero deixar de conquistar as coisas porque eu não estou tendo interpretação. É muito forte isso para mim. Eu sinto demais. Então, às vezes, se uma pessoa me ofende com palavras, me dói mais do que muitas vezes me dá um empurrão. Não tem sentido, porque isso é uma característica minha. Então eu presto muita atenção em todos os detalhes. Eu presto atenção como a pessoa se dirige comigo, eu presto atenção quais são as palavras que ela usa comigo, eu presto atenção na frequência, como que a pessoa se comunica comigo, e eu sempre faço questão de retribuir. Isso não quer dizer que eu sou perfeito. Tem hora que eu dou umas comidinhas umas engolidinhas de sapo, mas não é intencional. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho que estar a todo momento vigilante. Para quê? Para que eu não saia do meu equilíbrio, porque os dois lados são muito intensos em mim. Um exemplo, o sol. O sol, ele irradia calor, ele irradia emana fogo, né, calor, e os planetas giram em torno dele. O Sol é considerado o masculino porque ele está irradiando, ele está lançando, ele está colocando. Então ele é considerado masculino. Por isso que se houver vidas em planetas, é por conta dos planetas estarem no plano feminino, no gênero feminino. Porque o Sol está emitindo calor e o planeta gera vida. Isso faz sentido? Então todas as coisas na natureza, não só o homem, né, mas todas as coisas, do átomo às galáxias, se você for procurar saber, tudo tem uma classificação masculino e feminino. Isso é muito interessante, isso é muito revelador para quem desconhece. Porque você usa esse princípio, essa lei, ao seu favor, através da observação, da interpretação, você consegue perceber o que falta, qual a energia que está operando em você, por que alguma coisa não está acontecendo, qual é a energia que falta? Ah, é o masculino. Eu preciso começar a trabalhar o meu lado masculino. Por quê? Porque eu não me exponho, eu não saio, eu não vou caçar, eu não vou à luta, eu só quero ficar cuidando. Então você começa a observar que tem que ter a balança, tem que ter o equilíbrio, tem que ter o que cria e tem que ter o que cuida. Isso tudo dentro de você. Entender essa dualidade é trazer harmonia para você.
é trazer equilíbrio. É você colocar muitas coisas que estão fora de ordem em ordem. É você também evitar muito constrangimento. É você também evitar muitas brigas. É você conseguir ter uma compreensão do outro lado. Às vezes, quando a gente sai do individual para um relacionamento, se vocês repararem, aquele homem, ele tem um gênero, uma característica mais feminina. Então ele gosta de cuidar dos filhos, ele gosta de cuidar da casa, ele gosta de fazer o mercado, ele gosta de organizar, não está deixando de ser homem nem por um momento. Agora a mulher, ela tem um princípio masculino dentro dela mais aflorado. Então ela vai vender, ela vai fazer contatos, ela vai criar coisas, mas possivelmente no início dessa relação, as polaridades podem ter se invertido. Isso não tem problema nenhum, desde que haja equilíbrio. De repente, esse homem fazia todas essas coisas e essa mulher sonhava em cuidar de casa. Só que foi passando o tempo, as polaridades foram mudando, a vibração foi mudando e hoje está assim. Essa mulher desempenha esse lado mais masculino e esse homem desempenha esse lado mais feminino. Continua tendo harmonia, porque a gente não está falando sexualmente, e mesmo se fosse sexualmente, tudo que está de acordo com o casal também é um equilíbrio, faz sentido, porque o casal decide como quer viver, mas nós estamos falando de plano mental, de comportamento, de mente, de atitude, de como essas forças agem e atuam na nossa vida, nas nossas escolhas, no nosso dia a dia. Então a gente já começa a descobrir a alquimia do universo, aonde o masculino é mais denso e o feminino é mais sutil. Por isso, por todos os princípios que nós passamos do livro Kybalion, os 7 princípios, todos eles dizem a seguinte coisa, mandam a seguinte mensagem: olhe para dentro, olhe para dentro de você. Enquanto você não olhar para dentro de você, é impossível você gerar mudanças na sua vida. Você tem que ser honesto, você tem que ser sincero, você tem que ter autoconhecimento. É isso. É buscar dentro de você o que está faltando. É ressignificar aquela lembrança, aquele trauma que está te bloqueando. Qual vai ser o dia que você vai olhar para aquela situação, vai olhar para aquele muro e vai falar assim: eu vou meter o pé. Não, eu não vou ser mais vítima de mim mesmo. Chega, acabou. Eu vou me esforçar, mesmo que seja devagar, um passo de cada vez, mas eu vou conseguir. Eu vou utilizar meu plano mental, eu vou fazer meditações, eu vou buscar técnicas que possam me mostrar isso com mais clareza. Eu vou praticar eu vou ler, eu vou estudar, eu vou buscar informação, mas eu não me permito mais ficar aonde eu estou. Eu tenho que assumir a responsabilidade dos acontecimentos, das minhas escolhas, da minha procrastinação, da minha passividade. Como, ao contrário, eu também sou responsável pelo meu sucesso. Então, eu estou bem, eu estou feliz com o sucesso que eu tenho, mas isso tem que ser melhorado. Você tem que buscar crescer e desenvolver cada vez mais, e melhorado não é ficar às vezes mais rico, não é nesse sentido. É você estar atento. Você está tendo sucesso, você está vendo o que está acontecendo no mercado, você está vendo as novas informações, a tecnologia que está chegando, os novos métodos, enfim, é taxista que está virando Uber, de repente é caixa de banco, que era humano, agora é caixa eletrônico. Então você está acompanhando essas mudanças, está acompanhando essa evolução, porque hoje você está com sucesso. Mas se você não acompanhar as mudanças, o clima, o que ocorre dentro do dia a dia, você vai ficar para trás. Então, se você tem uma grande empresa e ela vai ficar de herança para filhos, para netos, você vai entregar essa empresa como? Desatualizada?
Você vai entregar uma coisa que você lutou, batalhou, de que forma? Então, e você que está começando, você já começa com toda essa bagagem, com toda essa informação. Isso tem que fazer sentido. Agora nós chegamos ao final da série do livro O Caibalho, os 7 princípios, as 7 leis. Então agora eu vou começar a publicar as técnicas. Então vários tipos de técnicas, de observação, técnicas mentais, mas enfim, isso vocês vão vendo nas publicações. Por isso que é importante você se inscrever no canal, para que você não perca essas técnicas. E é interessante também você assistir os vídeos do livro que eu coloquei, porque você vai entender as técnicas de uma forma muito maior, muito mais abrangente, tendo um efeito significativo de mudanças, mudanças grandiosas na sua vida. Pode ter certeza que a sua vida não vai ser mais a mesma. Toda técnica exige rotina, lógico, prática. Não adianta lançar a técnica, vou fazer um dia, não aconteceu nada e larga. Se você pedir uma Ferrari, você vai ter que esperar um tempo maior. Se você pedir um Fusca, eu tenho certeza que vai ser rápido. Então, aproveitem esse conteúdo, aproveitem essas técnicas, às vezes 20 minutos de vídeo, 30 minutos de vídeo ou até 1 hora, não importa, sabe? Mas se esse tempo que você dedicar para você significar mudar toda a sua vida, é muito pouco para muita coisa. Faz sentido? Então, eu espero de coração contribuir cada vez mais. Espero que vocês estejam gostando de toda a série, de todo o processo até o momento. Eu já vou começar daqui a algum tempo, bem próximo, talvez uma semana, vamos ver, uma nova literatura que vai ajudar bastante vocês também. Mas se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, usem a lei, o princípio da polaridade, sabe? Utilizem o princípio da vibração, vibrem, emanem coisas boas. Vocês estão contribuindo comigo, com vocês mesmas e com outras pessoas, tá bom? E qualquer dúvida ou assunto pode deixar nos comentários que eu vou respondendo para vocês. Muito obrigado e até a próxima.